Bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa. Uma alegria imensa novamente nos reunirmos, novamente entrar em contato com você. Você é muito especial neste momento. Um carinho muito grande poder partilhar com você a caminhada da Igreja, a caminhada desta obra pontifícia, Ajuda a Igreja que Sofre. Obra que você também participa, obra que você colabora, ou quem sabe, obra que você também poderá começar a participar. Vamos dar continuidade ao tema Querida Amazônia. Vamos conhecer a presença missionária do Padre Pedro, um missionário que veio da Polônia e dedica sua vida inteira ao serviço da Igreja na Amazônia. E como ele, tantos outros. Então eu convido você para permanecer atentos e conhecer todo o caminho da querida Amazônia. O segundo grande problema que vejo é que meninas de 12, 13 anos ficam grávidas. E o terceiro problema são as drogas. Muitos jovens, infelizmente, se apaixonam por tudo isso. Por exemplo, até hoje eu não consigo entender como acontece que as pessoas gostam tanto de assistir novelas. Elas assistem todas as noites e o mundo que elas veem é, na maioria dos casos, o mundo das pessoas ricas, a riqueza das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Riqueza. Eu costumo dizer às pessoas que o valor do sofá que elas veem no programa é maior do que o valor de tudo que elas têm em suas casas pobres e simples. Um grande problema para toda a Amazônia é o desmatamento. Desmatamento, extração ilegal de madeira, trechos inteiros de terra são desmatados para a agricultura e para a pecuária também. Para quem mora aqui, a floresta é vida. A terra nos lembra da responsabilidade que nos foi dada por nosso Senhor, de que devemos cuidar de tudo e fazer bom uso disso, mas não nos deixarmos levar pela ganância. Este é o grito da terra, o grito dos pobres. Essas pessoas nos dizem: nós somos seus irmãos, suas irmãs. No entanto, você se esquece de nós e nos deixa viver em tal pobreza, em tal miséria. A floresta, para mim, ela é muito importante porque é dela que nós tiramos a nossa sobrevivência. Então, tudo que a gente precisa para sobreviver, para o nosso dia a dia, nós tiramos da floresta. Tal como a gente vê, o aumento da devastação, da desmatação, ela está crescendo, e isso já é um começo de uma preocupação aqui para a gente. Então, esse é um tipo de ameaça para a gente. Que a gente muitas vezes é esquecido, né? Nós temos o apoio do Padre Pedro, que sempre nos ajuda, nos orienta para isso, né? E a gente tenta seguir essa linha de pensamento. Quando o Padre vem aqui, né, para nós aqui é bem importante, porque ele traz informações, né, e também muitas vezes soluções para problemas comunitários, né, também para nossa renovação de fé mesmo, para mantermos firme. Muitas tribos indígenas locais aqui já têm crenças cristãs. Elas são católicas ou pertencem a uma igreja pentecostal.
Também existem muitas tribos que vivem aqui, no estado do Amazonas, que não querem contato com o homem branco. Muitas dessas tribos têm suas próprias crenças, e nós respeitamos essas crenças. E os nossos missionários, sejam freiras, padres ou leigos, muitas vezes vivem nessas aldeias indígenas, ajudam essas pessoas, servem essas pessoas e rezam como cristãos, respeitando as suas crenças. É uma igreja que serve, uma igreja que oferece Jesus, o Evangelho. Este também é um caminho para essas pessoas, para eles conhecerem a Deus. Esta é a sua conexão com Deus, conexão com a natureza que os rodeia. Deus está presente lá. Não trema, que não vale a pena. Tá? E outro, assim é que é. Digamos assim, o paroco é muito ocupado, várias paróquias, é muito, e aí ele vem assim muitas vezes, uma vez por ano, ou passa 6 meses, né? O meu trabalho como catequista é fazer as celebrações, as preparações, os batismos, fazer preparação dos casamentos, né? E buscar também outras pessoas de fora para que estão necessitando também das outras comunidades, outras aldeias. Significa, eu acho que é coisas que vêm de Deus, né? O meu nome é Nosés, né? E a letra N significa do nada, né? Mas tudo que é do nada se torna as coisas boas. É isso que eu digo para todos nós irmãos. Para mim, o meu Deus é o Deus que está sempre presente. O Deus é alegria, o Deus é nós estarmos unidos, né? O Deus, ele vive no nosso meio. Então, para mim, o meu Deus é nós estar sempre reunidos no nome dele. Eu gostaria muito que essas pessoas se apegassem de todo o coração ao Senhor Jesus, ao Evangelho. E que essa fé afetasse suas vidas diariamente. Que não seja apenas uma questão de declarações, eu sou católico, um cristão, que seja uma questão de coração, eu vivo por isso. Acredito que muitas vezes não temos coragem de dizer sim a Deus, porque se vê tantas adversidades. Olha esta imagem, ela assim segurando a pessoa de Jesus Cristo, aquela coroa de rosas. Desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quando eu cheguei aqui no Brasil, o que eu sabia sobre o país? Sobre futebol, da televisão, sobre carnaval, quem eu conhecia aqui? Ninguém.
É preciso aprender a língua estrangeira, aprender a comer a comida dessas pessoas, aprender seus estilos de vida. Às vezes esse estilo de vida me incomoda. Este é o estilo de vida deles. Mas posso imaginar que meu estilo de vida também os incomoda. Eu não quero voltar para a Polônia porque eu sou uma pessoa muito feliz aqui. Eu vejo todo o significado da minha vida. Eu tenho a convicção de que é o próprio Deus quem me quer sacerdote e também missionário. E eu estou convicto de que é Deus quem quer que eu trabalhe aqui neste lugar, na Amazônia, no Brasil. Não importa se eu não tenho isso ou aquilo. O que importa é a alegria de estar com essas pessoas. Muita coisa eu aprendi entre essas pessoas, convivendo com elas. Minha mãe orou pelos missionários, mas ela não queria que eu fosse um missionário. Eu me lembro que quando eu estava me despedindo dela, eu sabia que ela não estava feliz porque eu estava indo para o Brasil. Ela não queria que eu fosse embora da Polônia, mas ela disse que a vontade de Deus seja feita. Quando se está em missão, se pensa em família, na mamãe, no papai. Meu pai morreu há 6 anos. Eu nem estava em seu funeral. Minhas sobrinhas, sobrinhos nasceram, se batizaram, receberam a primeira comunhão, a confirmação, se casaram, e eu nunca pude estar com eles, porque é longe, não é? E também vejo como a alegria da minha vida depende muito deles, sobre como eles vivem lá na Polônia. Que eles são saudáveis, que têm um emprego, que podem realizar certas coisas. Eu não posso estar mais presente em suas vidas, exceto quando eu volto para casa, nas minhas férias, a cada 2 ou 3 anos. A alegria da vida depende do vínculo que se tem com outras pessoas, com as pessoas daqui. Eu vejo que as pessoas gostam de mim. Não é como se todo mundo gostasse de mim, mas esses laços... Eu me sinto muito bem aqui. Afinal, o próprio Senhor Jesus disse: quem deixasse pai, mãe, irmãos e assim por diante, por minha causa, receberia 100 vezes mais. E eu tenho mais irmãos aqui, mais irmãs, mais avós, avós, mães e pais. Porque tem muita gente que pensa em mim. E o que eu tenho, por exemplo? Quando alguém decide vir aqui para ter fé, tem que gastar muito dinheiro para voar até aqui, ver a beleza da natureza, a beleza da selva, ver tudo. E eu tenho isso de graça. Eu admiro Deus na beleza da natureza, nos rios e nos animais que encontramos e nas pessoas. E eu não pago nada por isso. Tenho de graça.
A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Wernfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. A ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas, fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente duas grandes publicações: o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. As irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12.000 religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. A cada ano, a ACN apoia a formação de aproximadamente 13.000 desses futuros padres em todo o mundo.
Onde os fiéis não podem ir à igreja, a ACN ajuda a igreja a ir aos fiéis, fornecendo o transporte necessário para que sacerdotes, religiosas e catequistas cheguem às áreas mais remotas. Para ajudar a semear o Evangelho, a ACN apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de exemplares da Bíblia da Criança em 190 línguas. Para muitos, esse livro colorido e ilustrado é o único livro que eles irão possuir. Os pedidos de ajuda não vêm apenas para livros, mas para emissoras de rádio e televisão católicas, bem como para a formação de pessoal qualificado que são apoiados pela ACN para ajudar a espalhar o Evangelho na mídia. A cruz, o sinal da promessa de Deus, orientou o trabalho pastoral da ACN. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACN a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. Podemos acompanhar na apresentação deste programa a alegria no rosto de um missionário. Um missionário que enfrenta longas horas nos rios, naqueles lugares que para nós seriam lugares desafiantes, mas o coração dele cheio da graça de Deus, o coração que arde por ter deixado sua pátria e tornando-se assim um grande servidor da igreja. Queremos aqui, na pessoa do Padre Pedro, agradecer a presença dos muitos missionários que estão aqui na Igreja do Brasil, como também existem muitos missionários do Brasil em outros contextos, em outras realidades. Eu mesmo conheci a ACN no momento de trabalho, de evangelização, lá em Tefé, onde Padre Pedro atua. Fui acolhido em sua casa, partilhei de suas alegrias, partilhei do seu grande amor pela igreja, do seu serviço à igreja, do seu serviço à querida Amazônia. Por isto eu digo, a obra pontifícia ajuda a igreja que sofre, colabora na atividade do Padre Pedro, colabora com a igreja de Tefé, colabora com a querida Amazônia. E podemos fazer bem mais, se eu, você e tantos outros também nos irmanarmos para fazer com que a Amazônia seja de fato uma querida Amazônia. Entre em contato conosco, acn.org.br ou 0800 77 099 27. Aí poderemos conhecer, poderemos nos informar bem mais, poderemos nos apaixonar, poderemos tornar não apenas a Amazônia querida nos lábios ou nos ouvidos, mas também no coração e na ação. Reza conosco neste momento. Senhor nosso Deus, que beleza é a Igreja da Amazônia. Que beleza é o serviço dos missionários. Abençoa, na figura do Padre Pedro e de todos os outros missionários, a tua presença de amor, o teu serviço que a igreja realiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E saiba que com a tua ajuda, a Igreja da Amazônia será cada vez mais a querida Amazônia.